Olá, povo de Deus, sábado da 30ª semana do Tempo Comum, dia de finados, 2 de novembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 19, 1 e 23 a 27, Romanos 5, de 5 a 11, João 6, de 37 a 40. O livro de Jó, infelizmente, passou para o domínio público de uma maneira não fiel ao seu conteúdo. Com a expressão paciência de Jó, as pessoas têm a impressão de que Jó foi um pobre paciente que sofreu todo tipo de agrura na vida e não reclamou de nada. Só sabia rezar, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Jó não só pelejou com Deus, como também expressou a esperança na justificação, ou seja, no desejo de justiça. Como bem anotou José Bortolini, o texto de Jó não conseguiu uma unanimidade na interpretação devido à má conservação do texto hebraico. O conjunto do livro revela um Jó para o qual o melhor fora não ter nascido, ou ter tido a mesma sorte de um aborto. Portanto, tomar os versículos de hoje para justificar uma possível esperança de Jó na ressurreição é tirar o texto do contexto para usá-lo como pretexto. O certo, segundo ele, é que Jó não pensava em ressurreição. Basta conferir inúmeras citações do livro. Importante a constatação de José Bortolini que Redentor é uma instituição jurídica antiga, um membro da família, do clã, da tribo, por graus, está obrigada a fazer justiça ao seu próximo injustiçado. Portanto, não se trata de nenhuma recompensa além desta vida. Sendo assim, o que podemos dizer dessa leitura do Dia dos Finados é que a justiça dessa terra, mesmo garantida por leis, não esgotam a justiça e a misericórdia de Deus. Romanos 5, de 5 a 11, na carta aos Romanos, Paulo insiste que nossa justificação não é mérito nosso, mas sim de Deus em Jesus Cristo. Por isso, Paulo afirma que a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Isto é, Deus não esperou a nossa conversão para nos dar de presente o seu Filho. Aqui está o núcleo da esperança cristã. A nossa reconciliação com Deus já foi garantida por Jesus, e não só no tempo futuro, mas no aqui e agora da história. Esse texto paulino nos ajuda a superar uma teologia que está na moda, que condiciona nossa salvação a um sem número de condicionamentos. Teologia da retribuição. Assistimos hoje a um verdadeiro comércio com Deus para se alcançar salvação. Inclusive, há todo um incentivo para a prática da troca com Deus. Um toma lá, dá cá, como se Deus estivesse necessitado de nós. E assim, quanto mais damos a Deus, mais Ele nos retribui. Teologia da prosperidade. Jesus morreu por nós sem estipular preço algum. Precisamos crescer na fé a ponto de orientar-nos nossa vida para o bem, não porque queremos com nossas obras e caridade ganhar a salvação, mas porque acreditamos que Deus nos criou para o bem, e isso basta. João 6, 37, 40, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei,
Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa de ressurreição está incluída no grande discurso do pão da vida. Esse capítulo é uma das 6 narrativas sobre a partilha dos pães, que encontramos nos 4 evangelhos. Neste capítulo está tudo bem interligado, revelando a vontade do Pai que ninguém se perca. Sua vontade é a salvação de todos os seus filhos. A salvação não está completa sem a ressurreição. E a ressurreição é dom do Filho, pois só nele temos a vida eterna. O longo capítulo 6 de João, com seus 71 versículos, é conhecido pelo discurso de Jesus sobre o pão da vida. É tido como capítulo da Eucaristia, uma vez que João não narra a instituição da Eucaristia na última ceia de Jesus. O capítulo começa dizendo que grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia. Jesus sobe a montanha, lá se senta com seus discípulos. Isso acontecia nas proximidades da festa judaica da Páscoa. Aí Jesus saciou a fome da multidão, provocando a partilha a partir dos 5 pães e dos peixes, que lhes foram apresentados. Porém, a multidão queria fazer de Jesus um rei, por causa dos sinais. Ele então foge e volta para o monte. Em seguida, bem à tardinha, os seus discípulos desceram do monte, tomaram o barco, passaram medo imenso com o vento impetuoso e com a proximidade de Jesus, que caminhava por sobre as águas. No dia seguinte, a multidão anda para lá, para cá, buscando Jesus. Quando o encontra, Jesus lhe diz: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que se perde. E Jesus vai lhes indicar o sentido maior da vida. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Como que para justificar a não adesão a Jesus, a multidão lhe pergunta: que sinal tu fazes para que vejamos e acreditemos em ti? É nesse contexto que Jesus faz o grande discurso sobre o pão da vida, do qual nosso pequeno texto de hoje faz parte. 2 verbos são significativos aqui: ver e acreditar. A multidão quer sinais para ver e acreditar, e Jesus se revela como o pão da vida, aquele que veio para fazer a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? Que não se perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Portanto, ver o Filho e nele crer são credenciais para a salvação. E ver e crer significa aderir à proposta de seguimento de Jesus, assumindo todos os compromissos que daí advêm. A ressurreição de Cristo é a pedra de toque da pregação das primeiras comunidades. Nos escritos paulinos, ela aparece como a base de nossa fé e fundamento de toda a nossa esperança. O Pai ressuscitou Jesus, garantindo a nossa ressurreição.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou o Cristo dos mortos, também dará a vida a vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. E Paulo é enfático. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia, vazia também é vossa fé. 3 questões para refletirmos. Qual o sentido que damos à nossa existência? Segundo, fazemos o bem, praticamos a justiça, vivemos eticamente por medo da condenação eterna ou porque entendemos que é esse o sentido maior e verdadeiro de nossas vidas? Terceiro, a morte tem nos levado a refletir sobre a vida ou a viver temendo-a, com medo do castigo eterno? Um beijo no seu coração.